Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora a gravação de uma aula sobre esferas. Hoje eu tenho a companhia da calopsita do meu filho aqui, então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos falar hoje, como eu disse, das esferas, das suas características. Opa, pulou uma partezinha aqui, deu trabalho para fazer, vamos fazer as coisas bonitinhas, né? A esfera, que as suas partes, que nós temos a característica dela aqui, né? Eu peguei o globo terrestre para mostrar para vocês a esfera um todo, como se a gente fosse trabalhar a característica do globo terrestre, essa mesma relação que nós temos. Então, se eu pegar aqui a esfera terrestre, o globo terrestre, todo ele é uma bola. Então, esse princípio de esfera é a coisa mais importante que a gente tem que ter, que é uma bola, e é essa bola que a gente vai calcular os seus elementos. Então, se eu pegar essa mesma esfera e pensar nela como sendo uma bola, ela tem um contorno vertical, um contorno horizontal, que tem que ser igual em qualquer situação. Todo ele limitado a partir desta relação. Desse ponto, deixa eu pegar meu apontador laser aqui, todo ele a partir do centro da esfera, a distância do centro da esfera até as extremidades da casca da esfera, em qualquer situação, é o raio da nossa esfera, como a gente está dizendo aqui, beleza? Aí nós temos duas fórmulas que são as fórmulas que vão reger a construção da esfera, que é para calcular a área da superfície esférica, que é 4πr ao quadrado, e o volume da esfera como sendo 4/3 de πr ao cubo, ok? Então essa é a relação que nós temos, estas duas fórmulas para nós trabalharmos a esfera. É com isso que nós vamos trabalhar a esfera, com essas duas fórmulas. A área 4πr ao quadrado e o volume 4/3 de πr ao cubo, beleza? Deduzíveis? São, mas com cálculo superior, né? Para a gente, com a matemática, a gente não consegue chegar num cálculo preciso disso, a gente chega no valor aproximado. Mas o que nós vamos precisar saber realmente é o cálculo de como encontrar a área e o volume da esfera. Então está aí as duas relações que nós temos. Então aqui eu peguei o globo terrestre como seus elementos para a gente poder usar a relação muito próxima ao que nós vamos usar para os cálculos na geometria. Certo? Então aqui nós temos o eixo central, o eixo do globo terrestre, o ponto mais ao norte e o ponto mais ao sul, chamados de polos. Nós temos a linha central do globo terrestre, que é a linha do Equador. Aos paralelos a essa linha do Equador, eu tenho várias linhas, onde a gente tem duas em destaque, que é o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. Certo? E uma linha mais próxima do polo, onde a gente faz esse corte e gera aqui para nós uma calota polar. Então essas relações a gente tem de construção realmente da geografia que nós vamos usar na geometria. A linha que liga o polo do polo norte ao polo sul por dentro da esfera é uma linha chamada eixo central do globo terrestre. Se eu pensar na casca da esfera, na parte externa dela, existe uma linha que liga também. E esta linha recebe o nome de meridiano, os meridianos que nós temos. Tudo isso a gente vai fazer nas construções que a gente tem aqui. Então esses elementos vamos jogar para fazer a construção disso tudo que eu estava acabando de dizer lá naquela figura anterior. Então nós temos aqui, ó, ponto 1, ponto 2, os dois polos, o eixo central, esse E aqui, o eixo central, no qual ela gira, né? E aqui eu tenho os dois pontos, os dois polos. Esses três elementos verticais que nós colocamos aqui, ó, o polo, paralelo, o equador e o polo de baixo. A linha do equador, a linha que está no centro, e os dois paralelos, um paralelo em cima, um paralelo embaixo, tanto faz onde ele pode estar aí na relação. Depois nós temos também a linha que liga, como eu disse, de cima até embaixo, chamado meridiano. Então o que nós vamos fazer? A linha do equador é o círculo máximo que existe. Se nós pegarmos uma esfera e fizermos cortes horizontais, vamos gerar discos para nós. O disco máximo é o chamado círculo do equador, o círculo com maior raio, que é o raio da esfera. Então, se o círculo com maior raio, que é o raio da esfera, nós calculamos duas coisas dele. O comprimento, que é o comprimento da circunferência, que é o comprimento usando o raio da circunferência, o raio da esfera, perdão, 2πr, e a área desta região, que é a área do disco, a área πr ao quadrado, beleza? Outros dois são os paralelos, um paralelo para cima, um paralelo para baixo, são círculos menores. Então, se é círculo, tem a mesma ideia, a mesma construção, só que ao invés de usarmos o raio da esfera, vamos usar o raio desse disco.
Então o que eu fiz? Eu fiz outro corte de uma figura aqui para a gente estabelecer essa relação do raio do paralelo. Então se a gente observar aqui, eu tenho um paralelo e eu tenho o círculo do Equador. Paralelo a ele, fiz um corte por um plano, e ligando o centro desses dois pontos, nós temos aqui a linha que liga esses dois pontos, vamos chamar de distância entre os dois paralelos, distância D. Do centro até a casca, é raio da esfera, e aqui o raio do paralelo, formando um triângulo retângulo, e em triângulo retângulo a gente usa Pitágoras, como em qualquer situação. Beleza? Esses são alguns elementos, vamos falar de outros. A distância polar. Então o que a gente fez aqui? Eu peguei a distância polar que está no eixo, que passa pelo centro da esfera, eu tenho do centro O ao ponto P2 o raio da esfera. Do centro O ao ponto P1 o raio da esfera também. Então do ponto P1 ao ponto P2 eu tenho o diâmetro da nossa esfera. Ok? Opa, está gritando aqui. Então do ponto P1 ao ponto P2 eu tenho o diâmetro da nossa esfera. Ok? CP, desse ponto C ao ponto P lá em cima, é chamada de altura da calota polar. O que é calota polar? Se eu fizer o corte aqui e tirar essa tampa, pensa numa laranja. Quando vai para a laranja, você faz o cortinho e tira a tampinha da laranja. Essa tampinha da laranja é a calota polar. É isso que nós vamos falar, daqui a pouquinho vai falar disso. Bom, observe que nós temos um triângulo P1, P, P2. P, P1, P2. Esse triângulo que nós temos aqui. Esse triângulo é retângulo, porque se a gente observar essa circunferência, todo triângulo retângulo está escrito em uma circunferência, semicircunferência cujo diâmetro é a hipotenusa. Então aqui, ó, pensa na circunferência, planificando a nossa figura. Tendo uma circunferência, nós temos ali um triângulo retângulo, lá no ponto P. Ok? Então podemos fazer um Pitágoras aí, dizendo que 2R, que é o diâmetro, a hipotenusa, ao quadrado, é igual a P1 ao quadrado mais P2 ao quadrado. Por ser um triângulo retângulo, nós também podemos usar uma outra relação. CP, que é esse aqui, essa distância, ela é a altura do triângulo retângulo, saindo do vértice reto. É o raio do disco, raio do paralelo. Então, o raio do paralelo vezes a hipotenusa 2R é igual a CP1 vezes CP2, cateto 1 vezes cateto 2. Relação métrica de triângulo retângulo. Preciso guardar essa? Não, dificilmente você vai usar. A de cima, sim. A de cima a gente precisa trabalhar bastante. Ok? Então agora falando dessa calota polar, dessa calota esférica ou calota polar. Então é como se eu tivesse a circunferência, aquilo que eu falei, a laranja, a gente cortou a tampinha da laranja, a gente pegou, dividiu a circunferência, a esfera, em duas calotas. Nós vamos falar dessa calota de cima, a calota menor. Certo? Então dessa calota menor, nós temos um cálculo a fazer. Nós podemos calcular a área. Tem uma forma de volume também, mas é uma forma mais complexa de se relacionar, de se ter. Só jogar também não adianta para nós. Então, quando for pedir para calcular o volume de calota, o enunciado vai dar. O enunciado vai mostrar o que ele quer. Então, aqui fazendo comparação da área da calota esférica com a área da superfície e comparando a altura, que seria esse Hzinho, para a altura total da esfera, que é o diâmetro, então a gente faz uma regra de 3 e chega nessa forma. Precisa saber fazer a regra de 3? Não. Eu preciso saber que a área, esta casca, a partezinha externa da calota polar, é 2π vezes o raio da esfera vezes a altura da calota polar. Beleza? Voltando só uma coisinha. Dificilmente trabalha-se com isso. Tá? Dificilmente trabalha-se com isso. Trabalha bastante com a relação de calota para fazer outros cálculos. Dificilmente a gente vai mexer com isso. Agora, aqui sim, meridiano e fuso esférico. O que é meridiano? Meridiano é a linha que sai por fora, uma linhazinha só que vai de lá de cima até embaixo. A linha que liga dois polos. Certo? O que eu calculo? Somente o comprimento. Por que πr? O comprimento da esfera inteira, da circunferência inteira, é 2πr. O meridiano sai de um polo e liga ao outro polo. Então é meia volta. Então é metade de 2πr, ou seja, apenas πr. Não vai usar quase nada para isso também. Depois, o fuso esférico. O que eu calculo de fuso esférico? O fuso esférico é essa casquinha que nós temos aqui. Ó. Essa casquinha é região. Região se calcula a área. Então, como que eu vou calcular a área dela? Observe que forma aqui um arco equatorial. Na linha do Equador existe um ângulo formado de um ângulo de abertura que está entre os dois meridianos. É o ângulo do fuso esférico ou ângulo equatorial. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma regra de 3 comparando a área com esse ângulo, usando a esfera e o fuso, que é o que a gente quer encontrar. A área da esfera é 4πr ao quadrado. A área do fuso, o ângulo da esfera, é 360 graus. A área do fuso é o que eu quero. E o ângulo do fuso é esse ângulo alfa aqui, o ângulo equatorial. Ok?
Então, fazendo regra de 3, multiplicando, nós chegamos que a área do fuso é a relação entre alfa. Peguei esse 360 para ser dividindo tudo, mas para ficar mais fácil de guardar. Alfa por 360 vezes a área da esfera. Então, a área do fuso, a relação desse ângulo para 360 graus, vezes a área da esfera. Ok? Para encerrar, vamos falar da cunha esférica. O que é a cunha esférica? A cunha é quando a gente faz o corte e tira esse corte. Vamos pegar uma ideia fácil da gente fazer. Olha aqui, uma mexerica. Quando a gente tira um gominho de uma mexerica, eu estou falando dessa cunha esférica. Beleza? Então o que a gente vai fazer? Eu coloquei ali fuso esférico, mas perdão, é cunha esférica. Espaço gerado, espaço é aquilo que ocupa um lugar. Espaço, se eu tirar esse lugar, é o gomo da mexerica, nós estamos falando da cunha esférica aí. Ok? Fazendo regra de 3 também, o volume da esfera com relação ao ângulo, o fuso ou a cunha vai ter o volume, a partir do fuso gera a cunha. Fazendo a regra de 3, a gente tem que o volume da cunha esférica é alfa por 360 vezes 4/3 de πr ao cubo, que é o volume da nossa esfera. Ok? Então essas regras, esses elementos que a gente precisa trabalhar com a esfera. Dá uma voltada, dá uma repassada nesses elementos e a partir disso a gente vai trabalhar, fazer os nossos exercícios e concluir os elementos de geometria espacial. O que vem de agora em diante é colocar uma figura dentro da outra, colocar o cubo dentro da esfera, a esfera dentro do cubo, um cone dentro da esfera, um cone dentro da esfera, a esfera dentro de um cone. A relação entre essas figuras e depois a gente vai falar de troncos, onde a gente encerra esses elementos da geometria espacial. Beleza, pessoal? Muito obrigado, um beijo, até mais. Tchau, fiquem com Deus.